Capítulo 35. Aliados inesperados. Bliss golpeou o demônio e instantaneamente sentiu seus braços estalarem, seu queixo bater na pele do monstro e a pedra entre suas mãos penetrar profundamente, tudo ao mesmo tempo. Seu corpo seguiu o movimento, batendo nas costas do demônio e sendo arremessado num tombo desajeitado que terminou com ela deitada no musgo, um amontoado confuso lutando para recuperar o fôlego. Seu alvo ofegou, gritou, tombou de lado e se contorceu, aquelas garras passando perto de Bliss enquanto o demônio tentava arrancar a pedra de suas costas. Não estava morto. Bliss continuou repetindo essa frase, esperando que o demônio diminuísse e parasse seus chutes. Ela tinha colocado tudo naquele salto, enfiado aquela pedra tão fundo. O demônio não poderia estar vivo. No entanto, lá estava ele, jogando-se contra uma árvore, esfregando seu corpo ferido contra ela. A pedra caiu no musgo com o mais leve baque, rosa avermelhada pelo impacto, mas fora inútil. Bliss sacudiu a cabeça. Tentou fazer seu corpo responder, mas seus braços não queriam funcionar. Seus ombros floresciam com novas dores. Suas pernas tremiam na grama, o orvalho grudando em sua pele. Refrescante. Acima o sol cintilava através dos galhos. Não seria a pior última visão. O demônio bufou, rosnou, sacudiu sua juba. Aqueles olhos dourados não demonstravam mais medo, apenas raiva, fendas estreitas focadas somente em Bliss. Ela encarou de volta. Sua única arma, aquele olhar cruel, e o demônio não se importava. 2 longos passos o colocaram cara a cara com Bliss. Ele abriu a boca, a presa solitária se erguendo ameaçadoramente. O hálito de morte da coisa a envolveu, destruindo a compostura de Bliss com um ataque de tosse. Uma última chance para suas costelas lembrarem que elas também estavam machucadas ou quebradas. Pelo menos aquela dor logo acabaria. Mas a mordida não veio. A presa não atingiu. O demônio soltou um ganido assustado, sua cabeça girando enquanto o monstro cambaleava para o lado. Bliss havia feito o chamado, e o Hanoko tinha respondido. O felino verde acinzentado de 6 patas agarrou-se às costas do demônio, suas patas e dentes trabalhando o bote com todo o seu potencial. O Hanoko esquivou-se dos contra-ataques desajeitados do demônio, sabendo que tinha vantagem e usando-a para despedaçar seu oponente. Não era uma simples matança de caça. Era um exemplo, um aviso para qualquer coisa que ousasse desafiar o território deste Hanoko. O demônio, após menos de 1 minuto, jazia caído sobre o musgo, sua ameaça reduzida a nada mais que tremores moribundos. O Hanoko, com um aperto vitorioso na garganta do demônio, manteve seu domínio até que o demônio desse seu último tremor. Bliss sentiu seu corpo emergindo do choque, um despertar lento e doloroso enquanto músculos e ossos se descobriam machucados, sim, quebrados, não exatamente. Suas pernas vieram primeiro e Bliss puxou os joelhos contra o peito, rolou para frente, aquelas costelas novamente protestando. A mais leve pressão em seus pulsos a fez estremecer, mordendo os lábios para desviar a dor. Ela não estaria empunhando o bastão tão cedo. Seu maxilar doía, sua cabeça pulsava com a euforia combinada da sobrevivência e a dor desta mesma. A selva parecia florescer ao seu redor, enquanto Bliss se levantava, pássaros e insetos, pequenas criaturas peludas, todos emergindo com o predador antinatural derrotado. Uma nova canção surgiu, uma sinfonia de farfalhar e gorjeios. Sua nota grave soou atrás dela, o rosnado baixo do Hanoko. Bliss virou-se, mantendo suas mãos inúteis baixas, seu corpo meio agachado. Parecer muito ameaçadora ou muito submissa, e o Hanoko poderia partir para uma segunda matança. Manter-se no meio termo, deixar suas intenções claras, e o grande felino poderia pegar seu prêmio e deixá-la em paz. Grandes olhos encontraram os dela, fendas verde-amareladas, sem nada da malícia do demônio e toda a curiosidade de um gato. O Hanoko largou sua caça, olhando para trás uma vez, como se para confirmar seu sucesso. Bliss permaneceu imóvel, respirando, imaginando como ainda podia respirar. Um relacionamento de caçador com Hanokos deveria ser conduzido por imposições, armas e números prontos para afastar os gatos.
fazê-lo saber para não interferir no que os humanos estavam fazendo. Bliss não tinha nenhum nem outro, e o gato sabia disso. O Hanoko aproximou-se, ergueu-se em suas 6 patas a uma altura maior que a de Bliss. Suas 2 presas dianteiras pendiam sobre o lábio, perto o suficiente para tocar sua testa. O Hanoko a cheirou uma vez. Bliss fechou os olhos. Ela poderia estar feliz com este fim. Pelo menos Viz tinha vencido desta vez. O Hanoko cheirou novamente em seu rosto, então uma terceira vez em seu peito. A lambida veio repentina, um arrasto áspero e molhado ao longo de seu braço esquerdo. O peso doeu. Bliss se encolhendo. O Hanoko fazendo o mesmo antes de perceber que a mulher não estava planejando algum ataque. Bliss tentou sorrir, recuou um passo. Sentiu-se instável sobre o musgo. A dor, as pontadas aumentando conforme a luta se dissipava. Ela escorregou, caiu e sentiu o Hanoko colocar sua pata sobre seu peito, mantendo-a no chão. Ela olhou para aqueles olhos verde-amarelados, a selva desaparecendo, sua canção ganhando uma nova linha, o ronronar grave do Hanoko. O cantil fresco a despertou, seu toque agradável em sua testa iniciando a lenta escalada de Bliss de volta à consciência. Seu corpo ainda doía, mas ela sentia novas linhas ao longo de seus braços, suas pernas. Grossas ataduras envolviam seu peito sob sua veste, e olhando para ela, o irmão mais furioso que ela já tinha visto. Quick, com suas manoplas de madeira penduradas na cintura, despejava uma ladainha de perguntas, exigências, repreensões e mais. Bliss mal ouviu qualquer parte disso, as palavras abafadas pelo fato espantoso de que ela ainda estava viva. Atrás de Quick, sorrindo ironicamente diante da bronca, estavam Deshiva e vários outros caçadores. Eles pareciam ter partes do demônio. Sua presa, as garras, a juba, já cortadas e embaladas. Prêmios talvez para Kitaye. Prêmios para você, disse Deshiva quando Quick fez uma pausa para respirar. Esta foi sua caçada, Bliss. Você os mereceu. Bliss levantou a mão direita. Seu pulso enfaixado tornava difícil fazer sinais, mas Quick seguiu os gestos. Ela diz que o Hanoko fez a matança, disse Quick, recostando-se e sacudindo a cabeça. Como se isso importasse. Não acredito que você foi atrás dele sozinha. Deshiva agachou-se, seu rosto ficando sério. Onde está o segundo, Bliss? Já que estamos aqui, gostaria de vê-lo destruído. Bliss esboçou um pequeno sorriso, fez um sinal simples. Está morto, traduziu Quick piscando para ela. Você o matou? Bliss assentiu, Deshiva riu. Olha só essa aí, disse a caçadora. 2 demônios, e ela ainda é uma jovem. Kitaye tem sorte de ter você, Bliss. Sorte que você ainda está viva, murmurou Quick. Levantou-se. Vamos carregar você de volta ao acampamento. Está escurecendo, então seremos cuidadosos. Como? Component Placement Bliss sinalizou antes que Quick desviasse o olhar. Como te encontramos? O gato veio nos procurar. Estava agindo de forma estranha, então o seguimos. Quick estendeu a mão, colocou-a no ombro de Bliss. Sorte, foi assim que te encontramos. Ele apertou, Bliss estremeceu. Nunca, Bliss, nunca me faça sentir isso de novo, está bem? Somos uma equipe, uma família. Uma que fala demais, anunciou Deshiva. Vamos nos mover, temos muito chão pela frente, e fazer isso com uma garota nos braços não vai ser rápido. Capítulo 36. Uma ruína fumegante. A pedra atingiu o demônio no alto do ombro, provocando um jato verde folha. O golpe do monstro desviou para a esquerda, errando Svard por uma fração mínima, dando tempo para o ataque frouxo e desleixado do guardião acertar. Svard ardeu com o impacto, fundindo-se ao alcatrão quente, as linhas verdes de cicatrizes, e saltando para a direita, arrastando seus machados atrás de si, o demônio emitiu um grito furioso, começando a trazer sua espada de volta, enquanto Svard cambaleava para longe do seu ataque. O golpe nunca chegou. Mais 2 pedras atingiram o demônio, tijolos quebrados arremessados com rapidez, acertando a cabeça bulbosa do demônio e seus braços magros. O aperto do monstro afrouxou, a lâmina mergulhando no chão
e cavando um buraco fumegante na terra, mas sem ir adiante. Svard, com os olhos ardendo, viu a origem. Os moradores da cidade, libertados dos olhos mortais de seu captor, haviam assumido sua própria defesa. Mães, pais, crianças se libertaram da estátua central e se dispersaram, alguns pegando os escombros que pudessem ser usados e lançando-os contra o último demônio. Svard virou-se, a chance de sobrevivência restaurando energia suficiente para mantê-lo de pé, seus machados seguros na cintura. As lâminas brilhavam num tom laranja, pingando com o sangue verde de lava quente. As armas queriam mais. Pedras bombardeavam o demônio, forçando a criatura a largar sua lâmina, encolher as pernas e revelar mais braços para desviar os golpes. Braços que se saíam razoavelmente bem contra as pedras, mas pouco podiam contra os machados de Svard. O guerreiro Fote irrompeu numa canção grave enquanto destruía o monstro, as palavras rolando num ritmo feito para uma forja quente, que funcionava igualmente bem para transformar o demônio fumegante em ruínas. Ao final, Svard estava de pé sobre uma poça verde esmeralda e preta, fumaça subindo ao seu redor, subindo dele também, onde os respingos derretiam sua armadura, queimavam seu cabelo e barba. Obrigado, disse um homem, suas roupas uma colcha chamuscada, mas parecendo as de um fazendeiro. Ele se aproximou de Svard, deu ao guerreiro um olhar lento e fez uma careta. Você precisa vir conosco agora, por favor. Svard, com o revigoramento do combate se esvaindo, lançou um olhar sombrio ao fazendeiro. Ir para onde? Aquelas coisas, elas não foram a causa de tudo isso. O homem lançou um olhar mais fundo na cidade, em direção ao monólito suspenso. A coisa que as criou pode voltar a qualquer momento. A coisa que as criou? O homem sacudiu a cabeça. Atrás dele, os outros moradores seguiam o plano de fuga, correndo para os campos distantes. Alguns poucos encontraram sacolas. A maioria simplesmente pôs os pés na terra, arrastando amigos e familiares com eles. Um demônio que nunca vi antes, respondeu o homem. Destruiu nossas muralhas, matou nossa milícia, e não é aleatório também. O homem empalideceu, como se não conseguisse assimilar o que estava prestes a dizer. Ele não precisava. Svard sabia. Inteligente? Perguntou Svard e o homem assentiu. Alguns demônios são assim, nem todos são irracionais. O guerreiro endireitou-se, avistou Kivi ainda no chão. Vão embora então. Cuidarei disso. O homem olhou fixamente, boca aberta, como se quisesse duvidar da capacidade de Svard de cumprir o que prometera. Então percebeu o olhar furioso do guerreiro e se calou. Logo seus passos se juntaram à multidão que partia. Kivi não iria fugir para lugar algum, pelo menos não rapidamente. A lâmina do demônio havia encontrado seu alvo nas pernas traseiras da ferrita, desferindo um golpe duro que deixara sua pele rochosa preta prateada rachada. Svard colocou uma mão na cabeça da criatura. Ouviu o suave ronco de Kivi. Preciso conseguir algumas pedras para você, murmurou Svard. Pelo menos há bastante por aqui. Os tijolos e blocos carbonizados não eram exatamente a refeição favorita de Kivi, mas serviriam numa emergência. Embainhando seus machados, Svard começou a recolher alguns na praça silenciosa. Suas costas sangrando tornavam cada movimento doloroso. Um relógio marcando o limite da resistência de Svard, mas ele ainda poderia aguentar por um tempo. Teria que aguentar. O demônio voltaria para verificar seus cativos, seus soldados, e se Svard tivesse que enfrentá-lo sozinho, o guerreiro não gostava de suas chances. O sol caía obliquamente, descendo por um céu cruzado por trilhas de fumaça. Svard colocou pedras perto de Kivi, acordando-a o suficiente para que a ferrita mordiscasse a rocha. Ele encontrou sua própria mochila, largada antes do primeiro ataque contra os demônios, e suspirou com a água limpa em sua garganta chamuscada, o sabor do pão e carne entre seus dentes manchados de cinza. Enfaixar seus ferimentos revelou-se difícil, o corte ao longo de suas costas uma impossibilidade, e o sangue que vazava mantinha um fluxo constante, enquanto Svard se movia, sentava, esperava com seus machados pelo retorno. Uma tábua estalando acordou Svard.
O crepúsculo cobria a cidade agora, roxos e pretos profundos. Sombras. Kivi roncava e bufava, adormecida ao seu lado com sua refeição de pedras há muito terminada. As costas de Svard mantinham sua ardência constante, embora não tenha sido suficiente para manter o homem acordado. Quanto ao som, sua fonte estava próxima à entrada da clareira, observando o vazio com olhos vermelhos cereja profundos. Um trio, situado em uma cabeça arredondada, sobre uma forma esguia, envolta em fumaça contorcida e mutante. O demônio captava a luz remanescente do sol, sua figura distorcendo o brilho, transformando-o de puro preto em uma forma pintada, quase bela. Enquanto Svard, sentado contra a estátua central, observava, as bordas nebulosas do demônio se desprendiam, flutuando para cima e depois para baixo até o chão, formando poças de fumaça. Essas fossas negras, não maiores que as cabeças dos machados de Svard, começaram a borbulhar, a brilhar em verde, e então espumaram-se em versões menores dos demônios que ele já havia eliminado. Os dois pequenos cresceram suas pernas e caminharam para frente, cabeças de gotículas olhando para um lado e para o outro, caçando respostas, ou talvez armadilhas. O próprio demônio, o mestre desta incursão em particular, mantinha seus 3 rubis em Svard. Esperava, aparentemente contente em trocar olhares com o guerreiro. Confuso, até que Svard provou o demônio, sentiu seu cheiro na língua e no nariz. Um ácido de carvão, fétido, e também Svard piscou enquanto tentava entender, questionador. Não eram exatamente palavras, mas uma impressão veio com o gosto em sua língua, veio com o cheiro em seu nariz. Uma pergunta simples, indagando a Svard de onde ele tinha vindo. Rumores circulavam há anos sobre demônios que podiam falar, que não eram os horrores irracionais que Noctia e os Najan ensinavam a todos a temer. Esses rumores, no entanto, vinham com as mesmas circunstâncias, com ou sem fala, com ou sem inteligência. Os demônios ainda lutavam para destruir, matar, aniquilar, o que os tornava monstros da mesma forma. Não importa de onde vim, disse Svard ao demônio, sua voz um rosnado cintilante. Um discurso que não havia proferido desde que estivera lado a lado com Ame e Katia, na última resistência, antes que ela assumisse o manto do Égide. O que importa é para onde você vai. Svard levantou um único machado, apontando-o para o demônio. Os 3 olhos de Rubi faiscaram. Os pequenos monstros gêmeos se sacudiram, como se puxados por uma coleira, e interromperam sua busca para avançar em direção a Svard. Na altura do tornozelo, sem lâminas, Svard observou sua aproximação sem nada próximo ao medo. Apenas uma determinação mortal. Ele sacou o segundo machado e esperou. Os 2 pequenos demônios se aproximaram, chegaram a alguns passos de distância e estenderam-se na direção de Svard. E Kivi acordou. Com as pernas traseiras feridas, a ferrita tinha músculos na frente. Com um bufar irritado, ela abriu suas aberturas, avançou e despedaçou o primeiro demônio com uma mordida engolfante. Verde quente borbulhava em torno dos lábios de granito da ferrita, soltando vapor ao chiar no chão. O segundo demônio conseguiu um giro, uma volta curiosa, antes que Kivi o comesse também, engolindo a coisa e arrotando, satisfeita com o lanche. Os olhos de Rubi faiscaram novamente. Um gosto diferente subiu à língua de Svard, ao seu nariz. Raiva, curiosidade, um desafio. A fumaça ao longo das franjas do demônio se consolidou novamente, não em outros pequenos demônios, mas em lâminas gêmeas. Espadas carbonizadas como as outras, só que estas eram tão longas quanto a altura de Svard, e pareciam fazer parte do corpo do demônio, uma extensão tanto quanto qualquer braço ou perna. Através de cada uma corria uma linha vermelha singular que se expandia conforme o demônio deslizava em direção a Svard, o fogo rubi formando teias nas armas. Belo truque, disse Svard levantando-se. Não vai te ajudar em nada. Kivi rosnou a seus pés. O demônio não parecia se importar. Svard baixou seus machados até a cintura, revertendo o aperto para colocar os gumes em direção ao inimigo, cabeças apontadas para baixo. O demônio fez o movimento oposto, erguendo suas lâminas, cruzando-as na frente de seu rosto. Uma jogada defensiva,
feita para bloquear o ataque de Svard e aniquilá-lo com um corte descendente cruzado. Previsível. O demônio acelerou ao se aproximar, o deslize silencioso um tanto perturbador. Nenhuma terra, nenhuma grama marcava sua passagem. Aquelas lâminas tremiam, aqueles olhos faiscavam. Svard arremessou o machado em sua mão direita, jogou-o para cima, girando bem acima da cabeça. O demônio arqueou seus olhos, suas lâminas para acompanhar a arma, e perdeu o agachamento de Svard, sua mão direita deslizando atrás dele para agarrar seu cantil. "Tome um gole", disse Svard, lançando o cantil meio cheio no rosto do demônio que olhava para cima. O cantil acertou, estourou contra a pele de alcatrão quente do demônio, quebrando-se numa bagunça chiante. O demônio contorceu-se e o machado de Svard desceu, um golpe perfeito de ponta a ponta através de uma defesa repentinamente aberta. Suas espadas chicotearam, o machado mordendo o ombro do demônio, e Svard mergulhou para dentro, golpeando com o outro machado para desviar uma espada, para avançar e entregar. O golpe quente mergulhou no estômago de Svard, um ferimento fervente e penetrante de uma adaga escondida na fumaça. O machado na mão esquerda de Svard completou seu golpe sem nenhuma força restante, traçando uma linha estreita através do meio do demônio e não fazendo nada para impedir que o monstro empurrasse Svard de volta contra a da estátua. O guerreiro sentiu a pedra atingir suas costas doloridas, sentiu a adaga fervente atravessá-lo e prendê-lo ali. A seus pés, Kive bufou e rosnou, mordendo o demônio e sendo varrida pelas espadas. O monstro parecia ferido, sangrava chama verde de onde o machado arremessado mordia seu ombro, uma mancha marrom morta em seu corpo, onde o cantil havia atingido. Os olhos de Rubi se aproximaram e, misturado com seu próprio sangue, Svard sentiu o gosto da vitória, do triunfo. Mas o guerreiro ouviu outra coisa, um assobio, carregado pelo vento. Capítulo 37. O Scar. Cada haste de Sana tinha seu próprio caráter. A sensação do caule, a espessa pele esmeralda dando lugar a espinhos avermelhados, todos cruzados com pequenas linhas. Alguns possuíam pelos finos como sussurros, enquanto outros tinham cicatrizes de ranocos, e outras criaturas determinadas a beber a seiva que corria por dentro. A grande Sana contava sua própria história, uma história desgastada pelo tempo. As mãos de Wax encontravam apoio após apoio, enquanto ele se agarrava e se impulsionava, saltando do seu espinho inferior para cima, correndo para vencer a Marujo em seu ataque de mergulho contra Pan. Seu amigo tentava se equilibrar, o ferimento na perna não o favorecendo na superfície frágil do espinho. Wax aterrissou, seu espinho ligeiramente mais alto que o da Marujo, mas do lado errado do tronco. Ir pela direita o levaria à inimiga, pela esquerda o levaria a Pan, nenhum a uma distância fácil de pular. Ele teria que ser criativo. "Desça!" gritou a Marujo para Pan. "Você está muito ferido para continuar. É um risco desnecessário." "Me deixe em paz", retrucou Pan, e o coração de Wax apertou ao ouvir a dor naquelas palavras. Claro, Pan tinha o costume de se meter em problemas durante suas aventuras. Sua falta de percepção do ambiente, seus saltos hesitantes frequentemente o deixavam arranhado, machucado ou quase devorado. Mas sempre havia amigos por perto. Uma saída fácil do perigo, um círculo de proteção caso algo realmente terrível acontecesse. Aqui era apenas Wax, e neste momento Wax estava falhando com seu amigo. Acima e à sua esquerda havia outro espinho. Um salto distante, longe demais para tentar escalar, mas Wax não precisava disso. Pelo menos não ainda. A Marujo parecia nervosa com seu próprio salto, gritando novamente para Pan desistir. Ela mantinha os olhos baixos, ignorando Wax. Uma decisão sensata, porque seria necessário algo especial para trazê-lo até ela sem dar tempo suficiente para reagir. Algo especial como isto. Wax deu uma passada correndo, apenas um grande passo, que era tudo o que o espinho permitia. Plantou o pé esquerdo, sentiu-o escorregar levemente na lateral inclinada do espinho e decolou. Ele voou para a esquerda, mas também para dentro, em direção ao tronco, levantando as pernas enquanto voava e girando os pés para que eles encontrassem o tronco em um ângulo,
pressionando apenas o suficiente das solas contra sua grande superfície ondulada. O Wax pressionou para baixo no contato, aquela fricção instantânea lhe dando possibilidade, e com o impulso ele voou mais alto, ricocheteando para fora e para cima, direto para o espinho mais alto. Ainda não era alto o suficiente para escalar, mas o bastante para, com os braços estendidos, conseguir uma pegada frouxa. O Wax se balançou, suas pernas deslizando à frente, enquanto suas mãos agarravam a ponta afinada do espinho. A pele envelhecida deu às suas palmas sustentação suficiente para redirecionar, para balançar seu torso para fora e para trás, contornando o tronco enquanto o Wax soltava e esperava não estar errado. Um erro aqui significaria uma queda da qual o Wax não sairia andando, uma que também o colocaria bem ao alcance do construtor e sua amiga Marujo. O balanço deixou o Wax voando com os pés primeiro, um movimento suave colocando-o bem no alvo, um alvo que o Wax não queria atingir de costas. Virar o corpo no ar não era algo que ele havia aprendido em um instante. Foram anos gastos voando de fronde para fronde, árvore para árvore, percebendo que um músculo tensionado aqui, uma torção de ombro ali, poderiam colocar o Wax na posição certa para que seu pouso o levasse direto ao próximo salto. Aqui, agora, ele precisava que seu pouso não o matasse. A Marujo gritou algo que o Wax não entendeu. Uma maldição, talvez, ou um grito de surpresa. O Wax não se importava, porque se ele não conseguisse posicionar seu corpo, seus pés atingiram algo macio, algo que grunhiu, que absorveu o próprio impulso de Wax, enquanto o chute empurrava a Marujo para fora do espinho. O próprio Wax caiu, seu estômago batendo no espinho e fazendo o ar escapar de seus pulmões, bile subindo da sua garganta. Suas mãos, porém, fizeram o que os reflexos treinados as ensinaram, agarraram, seguraram, e o Wax se manteve pendurado, suas pernas pendendo do lado do espinho, enquanto seu queixo repousava sobre a pele fria e ondulada. O Wax arriscou um olhar para baixo, levantando a cabeça do espinho. Muito abaixo, a Marujo atingida jazia imóvel no chão, deitada de costas. Ele pretendia procurar Pan, mas o Wax se viu preso à imagem do corpo, desejando que se movesse, que desse algum sinal. Seus nervos ficaram lentamente dormentes. Razões, desculpas invadiram sua mente, como se o Wax estivesse defendendo seu caso perante seus pares, e a única maneira de vencer fosse tagarelar tantas possibilidades quanto pudesse. Ele piscou finalmente quando a ardência quente era demais para manter os olhos abertos. Corus e a outra Marujo se aproximaram, ajoelhando-se perto da amiga. Wax queria gritar que sentia muito. Queria dizer que tinha sido culpa da própria Marujo, mas não conseguia encontrar o ar, a vontade. Como se chamar lá embaixo fosse admitir que ele fizera aquilo, aquele ato que surgiu de um instinto de proteger Pan e nada mais. Uma mão agarrou o pulso de Wax, silenciando a dúvida, as vozes por um breve momento. Pan tendo escalado a sana até o nível de Wax. "Vamos", sussurrou Pan. "Você precisa me ajudar um pouco." Clareza, um objetivo simples, livre de dilemas morais e éticos. Wax empurrou-se pelos cotovelos, deslizou uma perna sobre o espinho e sentou-se ao lado de Pan. Seu amigo ofereceu um sorriso trêmulo, depois olhou para os curativos espalhados em sua perna. Já estavam encharcados. "Eu vou sobreviver", disse Pan. "Eu acho." Wax alcançou seu próprio tecido, pensando em adicionar as ataduras, mas Pan o impediu, acenando para cima. "Quem quer que eles tenham lá em cima já está bem adiantado. Vamos, Wax, não fizemos tudo isso para perder agora." "Tem certeza?" "Não até este momento." Pan ficou de pé, ajudou Wax a se levantar. Ambos tiveram que ficar com os calcanhares tocando os dedos dos pés no espinho que se estreitava. "Eles tentaram me matar, Wax. O antigo eu teria fugido, teria desistido, mas agora não. Não mais." Wax começou a direcionar o olhar para baixo novamente, as palavras de Pan trazendo de volta o corpo, e Pan assobiou. Não tão limpo, tão afiado quanto o de Wax, mas o suficiente para trazê-lo de volta. "Preciso de você comigo, guardião." Um frio tremulante percorreu Wax, lavando a dúvida, a confusão. Guardião, ele poderia ser isso. "Estou com você."
Livre de assédio, a escadaria de espinhos provou ser uma escalada mais fácil. Wax liderou, fazendo cada salto e depois voltando-se para ajudar Pan a completar o mesmo. Com a perna ferida, os saltos de Pan eram desajeitados, frequentemente ficando curtos. Então Wax se deitava sobre o espinho, estendia a mão para baixo e pegava Pan enquanto seu amigo fazia o salto. Pan estendia a mão, juntava-se a Wax e os dois planejavam o próximo salto. O tronco interno da Sana ultrapassava a casca endurecida do lado de fora, revelando-se como um novo crescimento dentro da velha casca morta. Enquanto Wax e Pan saltavam sobre as últimas pontas espinhosas do tronco externo, Vi se estendia abaixo deles. A selva verde cintilante brilhava no orvalho diurno, com névoa agrupada nos vales baixos e nuvens flutuando acima. Pássaros dividiam o espaço, deslizando e grasnando com o vento. Acima, a flor da Sana esperava, os espinhos ficando mais grossos e mais fáceis perto do topo. Um pequeno buraco, não maior que as portas de alçapão que muitas casas na árvore tinham, parecia recortado em uma pétala vermelho-rosada. É por ali, murmurou Wax enquanto ele e Pan examinavam o caminho. Nenhum sinal da outra pessoa, no entanto. Se eles já tivessem o Scar, não estariam descendo? Seria de se pensar. Nenhuma resposta à pergunta se apresentou, então os dois continuaram, um espinho após o outro. Wax descobriu que o processo simples funcionava para manter o medo afastado, como se tudo o que fosse necessário para viver com o assassinato fosse a repetição de tarefas do dia a dia. As pétalas da Sana ficavam mais resplandecentes à medida que a dupla se aproximava, sua paleta de cores abrangendo um espectro, ficando mais brilhante em direção ao meio de cada pétala e aprofundando-se para o preto nas bordas. A luz do sol brilhava, exibindo as linhas ondulantes dentro das pétalas gigantes. Nunca vi nada mais bonito, disse Wax quando pousaram no último espinho. Nem mesmo Sally, disse Pan parecendo pálido com a perda de sangue, mas ainda conseguindo fazer uma piada. Isso não é justo. Um cara não pode se divertir um pouco antes do fim? Wax balançou a cabeça, avaliou a distância até o buraco. Um salto e uma pegada fáceis. As pétalas da Sana eram mais que grossas o suficiente para o peso deles. Mas onde estava a pessoa à frente deles? Se o Najan estivesse certo e os Scars esperavam no meio da flor, então eles teriam chegado até aqui? Seja cuidadoso, disse Wax mirando seu salto. Isso não está fazendo sentido. Você está dizendo isso agora? Pan, desde quando você é sarcástico? Desde que enfiaram uma faca na minha perna, Wax. Coloca tudo em uma nova perspectiva. Rindo, Wax fez o salto. Suas mãos agarraram a superfície macia, quase pastosa da pétala. Sentiu o calor puro do sol em seus dedos. Uma pegada sólida, e Wax puxou-se para cima e através. A luz clara do sol atingiu tão forte que seus olhos ficaram brancos, sombreando tudo devagar, como padrões ficando nítidos a partir de um sonho. As linhas se gravaram, os olhos de Wax focaram em direção ao meio da grande flor, onde um monte índigo se erguia do agrupamento de pétalas. O centro da Sana se projetava para fora, cada fibra alcançando, curvando-se mais em direção ao exterior, em direção ao sol. A penugem azul nessas fibras estremecia com o vento quente. Está vendo alguma coisa? Perguntou Pan. Estou vendo uma grande flor de Sana, respondeu Wax. Ele deu um passo à frente, afastando-se do buraco. Levantou a mão para bloquear o sol. Mais nada. A pétala tremeu quando Pan subiu ao seu lado. Nenhum Scar? Perguntou Pan. Não consigo ver nenhum, você consegue? Está muito claro para ver muita coisa. Nenhuma pessoa também? Talvez tenham pegado todos os Scars e encontrado outro caminho para descer. Wax e Pan caminharam pela pétala em direção ao centro da Sana. A vista incrível merecia alguns olhares, mas qualquer sensação de triunfo por terem chegado até aqui foi dissipada pela simples confusão. Ocorre-me, Pan refletiu, que deveríamos ter perguntado ao Najan como são esses Scars. O Aegis os usa, certo? Em um colar? Não que Wax já tivesse visto um Aegis ou se lembrasse de qualquer um dos candidatos que passaram no último renovamento, mas ele achava que era assim que tudo acabava. Então eles não podem ser tão grandes? Isso é no final.
Talvez eles sejam cortados? A pergunta de Pan encontrou sua resposta quando os dois alcançaram o meio da flor, a borda azul e fofa. Escondidas sob os fios, bem no centro do monte, estavam pequenas pedras verdes, ou pelo menos pareciam pedras, e compartilhavam sua cor com o caule verde floresta da Sana. Cada uma parecia ter o tamanho do polegar de Wax, e embora a princípio Wax achasse que seu brilho vinha do sol, um olhar mais atento mudou essa ideia. As pequenas pedras tinham sua própria luz interior. Acho que encontramos, disse Wax, pisando no azul. Seu peso sacudiu os fios, liberando pólen no céu. Wax estendeu a mão para as pedras, depois se conteve, recuando. Desculpe, isso é tudo com você. Eu estava me perguntando se você ia se lembrar, disse Pan, trocando de lugar. Ou se tinha mudado de ideia. Depois disso, ficar em Kitai não parece tão ruim. Você ainda é meu guardião, Wax. Droga! Pan riu, fez uma careta para sua perna, então alcançou o azul. Saiu com um único Scar verde, repousando em sua palma. Ambos o encararam. É quente, disse Pan após alguns segundos. Só isso? Só isso. Nenhum grande despertar, visões de poder ou algo assim? Pan lançou a Wax um olhar cético. Você tem ouvido histórias demais. Seu pai conta a maioria delas. Exatamente. A brisa passou. O sol continuou sua lenta jornada em direção ao horizonte. E nada aconteceu. Nenhum tambor começou, nenhum líder Najan apareceu do nada para declarar Pan o legítimo candidato ao renovamento. Isso é profundamente decepcionante, disse Wax. Talvez seja só isso? Temos o Scar, agora descemos de volta? Passando por aquelas pessoas que realmente nos odeiam? Wax não mencionou o corpo. Não mencionaria. Podemos encontrar outro caminho? Não há outro. As palavras vieram do outro lado do pólen azul, leves e cansadas. Surgindo sobre o cardo depois deles, veio um rosto salpicado de sol, a última mulher do grupo de baixo. Ela levantou as mãos mostrando-as vazias. É uma longa queda. Wax e Pan trocaram um olhar, então este último levantou o Scar. Você não pegou um? Ela fez uma careta para a pedra verde na mão de Pan. Pensei em pegar. Por muito tempo. Seus braços se fecharam ao redor de seu corpo, como se estivesse afastando um calafrio, embora o sol tornasse quente aqui em cima. Conversamos muito sobre isso no caminho. Qual de nós pegaria o Scar? Eles me voluntariaram. Voluntariaram você? Perguntou Pan. Wax tentou olhar mais de perto. Confirmou que a mulher, que não parecia muito mais velha que Bliss, não tinha armas, nem cordas ou outros truques. Isso não deveria ser uma escolha? Honra contra paraíso. A mulher deu de ombros, olhou da grande Sana para o leste. A encosta suave da selva em direção àquela costa distante se estendia em esplendor brilhante. Esse é o truque, não é? Todo mundo veste tudo isso com um manto dourado para que você não perceba tudo o que está abandonando. Então você não pegou. Pan olhou para a estrela em sua mão, mostrou-a para Wax. Isso significa... Significa que vocês venceram, continuou a mulher. Significa que agora preciso inventar uma desculpa, um motivo. Diga a verdade, disse Wax. Não há nada do que se envergonhar. Fácil dizer quando sua cidade não depositou a confiança em você. A mulher se afastou do pólen, caminhou sobre uma pétala da flor enquanto Pan e Wax observavam. Imaginamos que Kitai faria um ataque em massa, então nos concentramos. Escolhemos nossos mais rápidos, me escolheram e corremos para cá. Eu iria trazer a glória de volta. Depois iríamos a todas as ilhas, pegaríamos os símbolos e eu seria o próximo Aegis. Presa em Noctia para sempre, murmurou Pan, mas a mulher captou as palavras na brisa, deu-lhe um aceno afiado. Nem sequer adulta completa, e aí estão eles dizendo que viverei apenas mais alguns anos presa em alguma prisão Najan, disse a mulher, balançando a cabeça. Não pareceu real até que eu fiquei onde vocês estão agora. E sabe de uma coisa? Eu não quero isso. Não quero a obrigação. Não quero abrir mão de tudo isso. Uma chance de uma vida real. Wax passou de observar a garota para olhar Pan, que assumiu uma expressão doentia. O mesmo peso que havia afastado a mulher de seu objetivo agora recaía sobre ele.
Não se preocupe, amigo, disse Wax. Podemos levar nosso tempo, aproveitar a aventura, deixar que outra pessoa vença o jogo. Pan engoliu em seco, assentiu, manteve o aperto no Scar. É melhor você não me deixar vencer, Wax. O sorriso veio fácil. Pan, você está falando com um mestre em atrasos. Encontrarei tantas maneiras de nos desviar do caminho que você nunca sentirá o cheiro de Noctia. A mulher riu, juntando-se a Pan. A tensão desapareceu. Pan ainda parecia menos que entusiasmado, mas haveria tempo para isso desaparecer. Por enquanto eles haviam vencido, A flor tremeu. A pétala atrás de Wax estremeceu, e ele se virou. Pan com ele, para ver o construtor, seguido pelos 2 primeiros brincalhões que eles haviam evitado, subindo na flor. Eles não pareciam exatamente amigáveis. Corus deu o primeiro passo em direção ao grupo, seus olhos encontrando a mulher. Você pegou o Scar? Ela hesitou. Wax não. Ela escolheu sua própria liberdade, grandão. Pan é nosso homem agora. Wax colocou a mão no ombro de Pan, depois suavizou o olhar. Ela está bem? Está viva, disse Corus, ainda olhando para a mulher. Ele está dizendo que você não pegou um? Diga-me que ele está mentindo. Wax ficou indeciso. A Marujo não estava morta. Incrível. E, no entanto, qualquer felicidade que ele sentiu por não se tornar um assassino vacilou diante dos olhares severos de Corus e seus 2 associados. Ele não está, respondeu a mulher escolhida, recuando um passo. Ela estava a meio caminho do Monte Central, parecia que poderia correr, embora Wax não tivesse ideia para onde. Eu disse que não tinha certeza e quando subi aqui, tomei minha decisão. Você se voltou contra sua cidade, rosnou Corus, seguindo-a naquele passo. Wax e Pan, perto do lado esquerdo do monte, estavam bem fora do caminho do homem. Depositamos nossa fé em você. Uma escolha que vocês fizeram sem mim. Todos temos que viver com elas. É parte de estar em nosso mundo. Devemos sair? Sussurrou Pan, batendo no ombro de Wax. Como eles iriam embora? Os companheiros de Corus estavam diante da única rota de saída e seus olhares diziam que não abririam caminho. Wax balançou a cabeça, observou enquanto Corus e a mulher continuavam sua discussão. Temperamentos acalorados não eram incomuns em Kitai. Brigas de punho aconteciam. Desculpas seriam dadas, as pessoas voltariam às suas vidas. Isso tinha uma sensação diferente. Corus não parecia irritado. Não como um homem que havia sido insultado ou frustrado. Ele parecia decidido, resignado, determinado. Um olhar Wax percebeu que ele tinha visto no rosto de Svard quando o homem mais velho havia dado fim ao monstro na caverna. Acabou. Wax não percebeu que tinha dito as palavras a princípio. Cuspiu-as quando Corus estendeu a mão para a mulher, que estava ficando sem espaço na pétala da flor. Pan tem o Scar. Ele ganhou o direito. Não há mais nada pelo que lutar. Corus parou, olhou em direção ao sol, com os olhos fechados, como se estivesse em algum ritual. Cera, por que você disse isso? Perguntou Pan. Não acho que isso vá facilitar as coisas. Ele ia machucá-la. Agora ele vai machucar a gente. Corus suspirou, alto o suficiente para ser ouvido por toda a superfície da flor. Quanto tempo faz desde que ganhamos o direito? Perguntou Corus, uma pergunta cuja resposta todos conheciam. 1 século ou mais, pelo menos. Ninguém vivo tinha visto uma renovação de Motlan. Desta vez fizemos tudo certo. Kitai não vai nos insultar de novo. Insultar? Perguntou Pan. Insultar, respondeu Corus, cuspindo uma vez na direção da mulher antes de avançar pesadamente na direção deles. Tudo o que sua cidade faz é nos menosprezar. Nós tentamos, lutamos, e vocês acumulam seus recursos, pegam todo o comércio e pedem mais. As bordas do homem se suavizaram, o tijolo se tornando por um momento argila. Uma única honra nos daria uma chance, daria às ilhas um motivo para nos ver, para nos visitar, para comercializar, para ajudar. Eu não entendo, disse Pan, mas tenho certeza de que podemos conversar. Os anciões nos deram essa tarefa e não vamos decepcioná-los. Corus estendeu a mão. Se ela não aceitar o Scar, então outro o fará.
O próprio Chorus parecia velho demais para que o Nadian permitisse. Wax olhou para os outros dois, perto da porta de descida. Jovens o suficiente, mesmo que por pouco. Isso não vai acontecer. Pan apertou a pedra contra o peito. Por direito, eu peguei o Scar. Corhus olhou além de Pan, por cima do seu ombro para os outros, um olhar feio ali. O estômago de Wax estremeceu. A outra mulher havia se sentado em sua pétala, bem longe, e olhava para a selva sem expressão. Algumas lágrimas brilhavam à luz do sol em suas bochechas. O Scar e o direito pertencem a quem retornar com ele ao Nadian, disse Chorus, sua voz baixando para um tom pétreo. Entregue. Não. Um Pan desafiador. Deveria ter sido inspirador. Deveria ter deixado Wax orgulhoso, mas não aqui. Não quando o resultado vaidoso deixaria alguém, talvez ambos, do lado errado de tantos punhos. Desista, Pan, disse Wax. Isso não vale a pena morrer por... Morrer? Pan ergueu as sobrancelhas, olhou para Wax como se seu amigo tivesse perdido o juízo. Quem está falando em morrer? Eu aceitaria o conselho dele, disse Chorus. Como o Nadian avisou, ferimentos, fatais inclusive, acontecem aqui o tempo todo. Wax encarou Pan, inclinou a cabeça e esperou que seu amigo entendesse. Havia um momento para heróis e um momento para sobrevivência. Quando Pan encontrou a resposta, ele não olhou para Wax com o reconhecimento resignado que Wax esperava. Em vez disso, a mágoa encolheu aqueles olhos, apertou aqueles lábios. Que tipo de guardião você é? Murmurou Pan antes de se virar para o construtor. Você acha que é uma honra roubar isso? Tomá-lo à força? Não era meu plano original, mas eu vou ter aquele Scar. Respondeu Chorus, e ele estendeu sua mão corpulenta. Faça isso, Pan. Wax empurrou seu amigo para a frente. Voltamos para casa com uma história e com nossas vidas. Pan lançou outro olhar furioso na direção de Wax. Mas mesmo ele podia ver que as probabilidades não estavam a seu favor. Com uma relutância trêmula, o homem colocou a pedra na mão de Chorus. Pan girou em um único movimento. Afastou-se de Chorus, passou por Wax e seguiu para a saída. Não me chame de covarde nunca mais, Wax, disse Pan enquanto andava. Você me abandonou. Wax abriu a boca, descobriu que não tinha nada a dizer. Chorus olhou para o Scar, os outros dois deixaram seus postos, passando por Pan e indo até seu amigo maior. Wax ainda estava na beirada do pólen, observando Pan enquanto o homem chegava à porta, o caminho para baixo. Como ele poderia ter agido diferente? Não havia para onde correr. Chorus os vencia em força, e uma luta aqui significaria que um deles cairia, despencando longe demais para um final brutal. Não havia outra escolha. Qual de vocês dois o quer? Perguntou Chorus. Você terá que carregar o Scar para baixo. Carregar o Scar para baixo. Pan tinha uma perna sobre o buraco agora, avaliando a queda. Wax olhou de relance, viu o trio examinando o Scar. Olhou um pouco mais adiante para as outras 8 ou 9 pedras cintilantes bem ali, a meio passo de distância. Pan, pegue. Wax estendeu a mão, pegou um segundo Scar. Ao tocá-lo, um calor espinhoso inundou sua mão, como se tivesse agarrado um graveto direto do fogo, mais um motivo para jogá-lo rapidamente. Wax sacudiu o pulso, lançando a pequena pedra no alvo. Pan, pelo que poderia ter sido a primeira vez em sua vida, ergueu uma mão e agarrou o Scar do ar. Corre! Gritou Wax, disparando em sua própria corrida em direção ao buraco. O trio, discutindo destinos à sua esquerda, reagiu lentamente, mas o grito de Chorus deixou claro que o homem entendeu o que estava acontecendo. Pare-os! Eles não podem ser os primeiros a descer! O grito áspero de Chorus soava como se tivesse levado um chute nos rins. Pan desceu pelo buraco, e Wax caiu em um deslize ao se aproximar da abertura, entrando com a perna esquerda e deixando que a superfície macia da pétala lhe desse uma boa fuga. Maldições o perseguiram, palavras inofensivas que ricocheteavam em um sorriso ardente. Toma essa, probabilidades impossíveis. Wax alcançou Pan nos espinhos, os dois fazendo saltos cuidadosos de um para o outro. Descer significava impulso, significava um escorregão mais fácil, mas sua vantagem cresceu. O trio perseguidor não tinha a confiança de Wax e Pan em balançar, nem seu mojo de todo o risco, toda a recompensa.
Os dois atingiram o nível da folha incrustada, ambos ajoelhando-se para absorver o impacto do salto. Pan lançou a Wax um sorriso brilhante. De onde você tirou essa ideia? Pan perguntou enquanto se levantavam, correndo em direção à seção de teias que os esperava. O grandalhão mencionou ser o primeiro a voltar. Imaginei que não importaria qual Scar tivéssemos. Você teve sorte que eu o peguei. Eu sabia que você não erraria. De cima, Corruz rugiu novamente, exigindo que Wax e Pan parassem. A voz do homem ecoou pelo tronco, provando que o cara realmente podia gritar quando queria. Não que isso importasse. Ele podia gritar o quanto quisesse. Pan atingiu as escadas de teia primeiro, os degraus uma bagunça frágil comparada ao que tinham sido antes. Os casulos estourados estavam abertos, seu conteúdo se agitando ao longo dos filamentos brancos. Isso é nojento, disse Pan escorregando. Ele mantinha a pedra em sua mão esquerda, pressionada contra o peito. Espero que as outras ilhas não sejam tão ruins. Se vencermos, quem se importa? Wax afastou os insetos que se aproximavam enquanto descia atrás de Pan. Os pequenos monstros mordiscavam e corriam, mas voavam rápido o suficiente quando eram batidos para o lado. À frente, Pan tropeçou, rolou, a teia grudando em sua roupa. Fina demais para detê-lo, Pan tropeçou até a escada. Se apresse! Pan gritou para trás, Wax tentando ser menos estúpido em sua caminhada. Pan desapareceu pela escada. Wax, balançando a cabeça, saltou pela teia. Novamente Corruz rugiu uma ameaça, longe demais para importar. Continue falando, grandalhão. Ninguém está ouvindo. Wax alcançou a escada, deu uma olhada para trás na trilha de teias e não viu um único pé. Longe demais para trás. Agarrando os degraus embutidos na casca, Wax desceu, suas mãos e pés dançando de uma linha para a outra. Até que um grunhido de choque, um suspiro áspero deteve Wax, forçando-o a olhar para baixo. Pan estava de pé na teia solta da planta, a última descida circular antes da saída, seus braços abertos, suas pernas no meio de um passo. Saindo de seu lado, como um crescimento anormal, estava o longo espinho quebrado que o construtor havia usado para perfurar Pan anteriormente. Empunhando-o, parecendo tão chocada com seu movimento quanto Pan estava ao recebê-lo, estava a navegante. Não aquela que Wax havia nocauteado. Essa, Wax notou, estava apoiada na base da escada. Mas sua parceira, Pan caiu para frente, com o rosto na massa vegetal. A navegante que o havia esfaqueado recuou um passo enquanto Wax superava seu choque. Descia os últimos degraus para pousar perto de seu amigo. — O que você fez? Wax gritou para a navegante, embora fosse óbvio o que ela tinha feito. — Eu não pensei que iria tão fundo, disse a navegante, caindo em desculpas desesperadas. Wax a ignorou. Ajoelhou-se ao lado de Pan. Sentiu a umidade pegajosa perto da ferida. Sentiu-a se espalhando. — Pan, disse Wax, tateando ao redor do espinho, tentando decidir se deveria arrancá-lo ou não. Garras de Hanoko podiam ficar presas nas pessoas, e arrancá-las era perigoso. Isso poderia ser o mesmo. — Pan, fique comigo. Ele virou Pan, fazendo o espinho girar para cima. Wax olhou para seu amigo, o rosto flácido, os olhos arregalados procurando, encontrando os seus. — Vou levantar você, disse Wax. — Aguente firme. Pan empurrou sua mão esquerda contra o peito de Wax. O calor veio através dos dedos fechados de Pan. O brilho verde. — Pegue, sussurrou Pan. — Nem pensar. — Diga ao meu pai que fui o primeiro, sussurrou Pan sobre Wax, seus lábios formando o som. — Você mesmo vai dizer a ele. Os lábios de Pan tremeram. A cor se esvaiu, o mais leve sorriso. Ele vai acreditar em você. Wax sentiu os dedos de Pan começarem a afrouxar, suas pontas traçando um círculo mais amplo contra a roupa de Wax. Por instinto, Wax ergueu sua própria mão, agarrou o objeto enquanto ele caía livremente. O braço de Pan seguiu, deitando-se reto contra o chão. — Não? Disse Wax agachando-se, colocando seu ombro contra o peito de Pan e envolvendo seu amigo com a mão esquerda livre. Com um esforço, Wax se levantou, cambaleando no apoio instável. — Vamos sair dessa juntos. Ele deu um único passo. — Pare, disse a navegante, sua voz embargada. — Você não pode levar o Scar. Não pode.
Wax deu mais um passo, lançou o único olhar furioso que conseguiu reunir através do choque. Tente me impedir. Lá em cima, mais perto agora, a voz de Corruz rugiu novamente. A navegante respondeu desta vez, gritando que ela havia atrasado Wax, mas ela não o seguiu quando Wax disparou em uma caminhada tropeçante ao longo do tronco. O musgo circular, folhas, seja lá o que fosse que tinha parecido tão livre e elástico no caminho para cima, agora se tornou uma dança morta. Dormente por todo o corpo, exceto pelo calor em sua mão direita, Wax concentrou-se em seus pés, em posicionar suas solas corretamente. Continuar se movendo era tudo o que tinha que fazer. Continuar se movendo e Pan ficaria bem. A cada passo o espinho batia nas costas de Wax. A cada passo o sangue de Pan encharcava suas calças. Capítulo 38. Velhos guerreiros. O virote passou zunindo pela cabeça de Svard enquanto ele avançava em direção ao enorme demônio. O pequeno dardo, pouco maior que o dedo de Svard, roçou seu cabelo e afundou na pele esfumaçada do demônio. Linhas verdes se espalharam do ponto de impacto como lava esmeralda vazando. O gigantesco demônio, se sentiu algo, não demonstrou. Em vez disso, brandiu aquelas longas lâminas na direção de Svard, que ergueu um machado, pronto para uma investida berserk. Apenas para se ver rolando pela terra, o machado saltando para longe e uma ferrite rochosa o prendendo no chão. O corte nas costas de Svard gritava de dor, mas as lâminas cortantes do demônio erraram seu alvo. Kive, colocando sua curta cauda de pedra sobre o peito de Svard, o pressionou contra o chão enquanto lançava um desafio bufante ao monstro. Um desafio acompanhado por vários outros virotes. Todos uniram e atingiram o demônio no peito, em seus longos e volumosos braços. Um acertou a testa do demônio, finalmente provocando um chiado de raiva. Um líquido verde fumegante pingava formando poças no chão. As espadas se agitaram, tentando desviar os disparos. Me deixa levantar, seu lagarto, gemeu Svard tentando se erguer, apenas para sentir outra mão em seu ombro, empurrando-o de volta ao chão. Acho que você já teve sua vez nessa luta, disse Maena, com o sabre na outra mão. Ela lançou uma piscadela a Svard, assobiou novamente e outra saraivada de virotes passou voando. Desta vez, Kive seguiu a barragem, avançando e se chocando contra a base do demônio. Os saqueadores de Maena seguiram a ferrite, enxameando ao redor de Svard com suas espadas desembainhadas, suas bestas disparando. O demônio recebeu golpes por todo o corpo, mas o monstro ainda tinha vida e, com ela, raiva. Aquelas espadas gigantes lançavam marinheiros pelos ares, derrubando bloqueios fracos e derretendo armaduras. Um chute atingiu Kive e enviou a ferrite para os restos carbonizados da ferraria. Os humanos tinham número, mas não tinham as armas, a força, até que Maena fez seu movimento. Correndo em direção ao demônio, ela puxou sua pequena besta da bainha na cintura, erguendo-a rapidamente e puxando o gatilho. Seu virote acertou em cheio o braço com a espada que vinha em sua direção, cortando o pulso e fazendo o demônio soltar a lâmina. A espada esfumaçada caiu e fincou no chão, permanecendo ereta como algum monumento diabólico. Com sua abertura garantida, Maena largou a besta e estendeu a mão esquerda, pedindo outra arma. Um pedido ridículo no auge da batalha, mas que de alguma forma foi atendido por sua tripulação Hana quando um segundo sabre voou pelo ar diretamente para sua mão. Em velocidade, Maena saltou contra a forma turbilhonante do demônio. Suas botas encontraram apoio na cintura do monstro, chamas amarelas surgindo ao fazer contato. Se Maena sentiu o calor, não demonstrou, cravando os dois sabres no peito do demônio, um após o outro, repetidamente, mesmo enquanto as chamas se espalhavam por suas bandagens. O demônio, frenético, pegou sua espada restante e a girou em direção a si mesmo. Svard gritou um aviso, acompanhado pelos marinheiros de Maena, e no último momento, Maena abandonou suas espadas, caindo ao chão e rolando enquanto a estocada do demônio atravessava seu próprio ventre. Fogo verde explodiu, a forma mutável do demônio dissolvendo-se em lava quente, afundando com um último gemido ofegante no solo. Dos dois sabres apenas os cabos permaneceram, incandescentes em dourado no calor.
Difícil ignorar tantas almas fugindo, disse Maena, com novas bandagens e coberta de cataplasmas para aliviar as queimaduras em suas pernas. Especialmente quando afirmavam que um incrível guerreiro ainda lutava por sua cidade. Svard, curvado sobre uma sopa insossa enquanto a noite avançava, grunhiu. Incrível! Eu perguntei a eles, certamente devem estar enganados, continuou Maena, já que o único guerreiro por aqui é um velho, passado de sua melhor fase. Mal passei dos 30. Um velho, como eu disse. Você deve ser tão velha quanto eu. Quem está contando esta história? Maena sorriu, e apenas as rugas em seus olhos revelavam a dor que devia estar sentindo. Ao redor deles, os marinheiros de Hana haviam se espalhado, formando um acampamento improvisado na praça arruinada da cidade. A maioria tinha bandagens frescas para queimaduras recentes. Rolos de dormir estavam dispostos, prontos para o que prometia ser uma noite fria. Haviam deixado para trás qualquer tenda, desnecessária para a esperada descida na escuridão. Fogueiras crepitavam, conversas flutuavam e por trás de tudo isso, remexendo nas ruínas, vinham os moradores que retornavam. Então eu disse à minha tripulação, ora, precisamos encontrar esse incrível guerreiro. Maena, entre goles de vinho gelado de Wend saqueado, continuou falando, porque poderíamos usar seus talentos em nossa jornada. E é claro que eles concordaram. Será mesmo? E veja só, aqui estamos, tendo resgatado você de uma morte certa, mergulhando-o assim em nossa dívida. Não pedi para ser resgatado. Maena riu. Pediu sim, lá atrás em Noctia, quando revelou suas esperanças. Se está realmente procurando deter esta renovação, este ciclo terrível, então você pediu um resgate, só que com palavras diferentes. Svard pensava que Ami tinha sido irritante. Maena parecia ter a mesma habilidade de distorcer suas palavras e ações contra ele. Ainda assim, Svard se pegou sorrindo mesmo assim. Pelo menos até tentar outro gole da sopa, insípida e com cinzas flutuando nela. Mantimentos, pelo visto, seriam escassos nesta aventura. Não se preocupe, Svard, disse Maena. Isso não é só sobre você. Salvamos a cidade. Seu povo será grato. Descansaremos aqui por alguns dias. Recuperar, reabastecer, rearmar, já que seus demônios tinham o hábito de derreter nossas lâminas. Então começaremos a verdadeira missão. Svard assentiu. Seus olhos se voltaram para Kivi, enrolada junto ao fogo, uma pedra meio comida perto de sua boca. A ferrite exibia cicatrizes recentes em sua couraça de escamas rochosas. Esses demônios eram inteligentes, disse Svard. Estão ficando piores. Sempre, respondeu Maena, sem o tom jocoso. Cada renovação agora traz ameaças novas e piores. Eles não são irracionais, esses aí. Não são apenas bestas também. Svard bateu no machado apoiado contra sua coxa. Se enfrentarmos muitos mais como aquele, será difícil encontrar a vitória. Se fosse fácil, meu amigo, alguém já teria feito isso. Capítulo 39. A caixa. Pan não disse mais nenhuma palavra. O Najan, do lado de fora da grande sana, tirou Pan dos ombros de Wax, colocou-o no chão e, após um olhar demorado, declarou-o morto. Logo em seguida, concedeu a Wax seu novo título. Coberto de suor, as pernas pesadas como troncos por ter carregado Pan durante todo o caminho de descida, Wax não ouviu as palavras. Ele queria sentar-se ao lado do amigo, tentar tratar o ferimento, encontrar alguma cataplasma e alguma erva ou bebida para trazer Pan de volta. Em vez disso, o Najan o levou embora. Um guarda levantou uma corneta preta dourada aos lábios e soprou, um som cristalino ecoando pelo acampamento. O outro se colocou entre Wax e o corpo de Pan. Quando Wax protestou, o Nadian balançou a cabeça e o conduziu pelo caminho. Você pode lamentar depois, disse o Najan com um toque de compaixão na voz. Ele esperará por você. A espera seria longa. Depois de soprar a corneta, o Nadian, vestido de couro com seus roxos, pretos e dourados, guiou Wax pelo caminho. Vários outros, estes em túnicas roxas mais soltas, passaram por eles parando como um só para congratular Wax. Você vai se acostumar com isso,
disse seu escolta Najan diante da expressão perplexa de Wax. As palavras, que geralmente saltavam à intuição de Wax, agora falhavam em aparecer. Sua vida, que há pouco passava por um encontro delirante após outro, parecia agora estar fixada sobre um trilho dourado. Eu estava aqui para o último, continuou Najan enquanto desciam o caminho. Ele era como você, atordoado. Você vai superar isso logo. O Najan deu um tapa nas costas de Wax, fazendo-o tropeçar levemente. Lembre-se, ainda há mais 6 de vocês. A disputa está apenas começando. Disputa? A boca de Wax parecia cheia de pão, mas ele se agarrou à pergunta, uma forma de escapar da imagem do corpo ensanguentado de Pan dançando atrás de seus olhos. Você é o primeiro a descer. Faz de você a renovação de Vis. O Najan suspirou. Agora você precisa conseguir alguns guardiões e depois é partir para as outras ilhas. Uma risada. Nenhuma tão boa quanto esta, claro. Por isso escolhi ficar aqui. Nem mesmo Noctia. O Najan continuou divagando durante toda a caminhada, suas palavras envolvendo Wax em um conforto alheio. Wax não ouvia de verdade, nem se importava com o que o homem dizia. O fato de que elas existiam já era o suficiente. A casca se quebrou no meio do posto avançado, após uma parada pelos quartéis para comida, água e um banho. Wax não se deteve em nada disso. A comida tinha gosto de poeira, a água estava insípida, e o banho ficou rosa à medida que o sangue de Pan escorria. Sua trama e envoltórios rasgados foram jogados de lado. Um novo manto Najan o aguardava depois que saiu da banheira moldada em pedra, grande demais para ele, mas confortável o suficiente. Esse conforto desapareceu quando Wax saiu do quarto e encontrou um novo Najan esperando por ele, o mesmo imperioso da noite da luta, que os havia advertido sobre os perigos que estavam prestes a enfrentar. O corredor estreito ficou sufocante com a presença dele, sua armadura formal, completa com a alabarda e o chakram nas costas do homem, preenchendo o espaço além da porta de Wax. Você tem o Scar? Perguntou o Najan, examinando Wax com olhos estreitados, um franzir de testa acentuado. Está aqui. Wax o pescou das dobras do manto, pequenos bolsos tecidos no peito. A pedra verde permanecia quente, agulhadas espetando sua mão quando a segurou. Por quê? Eles vão querer vê-lo. Sempre querem. Eles, um leve escárnio. Todos que queriam estar no seu lugar, mas falharam. Estão lá fora e vão querer provas. Wax olhou para o Scar. No topo da sana, parecera quase bonito, estranho. Agora parecia amaldiçoado. Pan tinha morrido por isso? Sem arrependimentos, disse o Najan, e Wax ergueu o olhar, imaginando se detectava a mais leve gentileza. Você foi marcado. Se desistir do Scar agora, então Vis ficará sem uma renovação. Não posso. O Najan balançou a cabeça uma vez bruscamente, estendeu a mão e fechou-a de Wax em torno do Scar. Quando sairmos, você receberá um colar para o Scar. Você colocará este dentro dele e nunca o tirará até que a jornada esteja completa. O Najan gesticulou pelo corredor em direção às escadas. Vá em frente. Wax olhou novamente para a pedra em sua mão. Então encontrou os olhos do Najan. Isso não era o que eu queria. O Najan inclinou a cabeça em interrogação. Meu amigo, era para ele ter isso. Eu ia ser o guardião dele. Compreensão iluminou as feições do Najan. O corpo. Lamentável, mas uma realidade. Renovações são um empreendimento sombrio. Algo a ser suportado, não celebrado. Pode ser difícil agora, mas você aprenderá a superar esses momentos pelo bem de todos nós. Novamente aquele sorriso tênue, como se o próprio Najan já tivesse estado no lugar de Wags em algum momento. Eventualmente as vidas perdidas em seu rastro não serão mais do que fantasmas, assombrando seus passos talvez, mas ignorados desde que mantenha os olhos para frente. Mais uma vez, o Najan acenou em direção às escadas. Apoio emocional, uma longa sessão para desvendar o coração dilacerado de Wax não parecia estar por vir. A previsão sinistra do homem sobre o futuro de Wax também não ajudava. Então, em vez de arriscar mais, Wax colocou o Scar de volta no bolso e seguiu em frente.
O posto avançado improvisado se transformou. O que havia sido um quartel adormecido com suas estruturas de suporte, agora brilhava nos tons laranja e roxo da noite. Nuvens espessas no céu previam uma tempestade noturna, mas por enquanto, seu único presente vinha em reflexos de luz solar e um alívio do calor diurno da selva. Esse alívio parecia apreciado pela multidão que aguardava Wax, a maioria coberta de suor, sujeira e irritação. O reconhecimento fluiu entre Wax e a maioria da audiência, várias dezenas de nativos de Viz em suas tramas e envoltórios, com bolsas e caras fechadas. Como ele e Pan, eles estavam a caminho para tentar a sorte de se tornarem a renovação. Como Pan, eles haviam falhado. Diferente de Pan, eles ainda tinham suas vidas. Nenhum deles merecia isso mais do que ele. O Najan imperioso ficou ao lado de Wax e, com uma única mão erguida, acalmou a conversa que havia começado no momento em que Wax fez sua aparição. Por um segundo, o único som veio da selva, da batida do coração de Wax e dos telhados farfalhantes. Wax teria prolongado aquele segundo se pudesse, o último instante entre seu passado e seu futuro. O discurso do Najan passou rápido. Continha pouco mais do que o nome de Wax, um pedido para que Wax mostrasse o Scar, o que ele fez, e então uma proclamação de que ele, agora, carregava as esperanças de Viz para se tornar o próximo Aegis. Durante cada palavra, Wax sentiu os olhares da multidão, sentiu encaradas vindo de um lado em particular, onde o grupo que havia matado Pan, os costeiros que haviam usado violência e falhado, fervia. Wax se perguntou por que não sentia raiva, fúria, um desejo desesperado de correr pelo campo e estrangulá-los. A resposta veio após o discurso, quando o Najan convidou Wax para uma refeição, uma bebida com as forças de Noctia. Um convite que Wax recusou, alegando exaustão. Wax havia sido quem jogou o Scar. Ele oferecera uma escapatória a Pan, uma chance de perseguir aquele destino, e fora ele quem convidara o ataque. Se tivesse deixado a maldita pedra entre aqueles tentáculos azuis, Pan ainda estaria vivo. Wax tomou seu jantar em seu quarto. Tomou primeiro uma bebida, depois duas, depois três. A cerveja lavou a noite, ali naquela pequena caixa de madeira. Capítulo 40. Guardiães. Os dias passaram lentamente na caminhada de volta a Kire. Deshiva pressionou os caçadores saudáveis a marcharem mais rápido, esperando chegar à cidade e encontrar mais demônios para perseguir. Bliss, Quick e os outros feridos seguiam em ritmo constante, suave. Quick fez Bliss recontar sua luta com os demônios repetidamente, primeiro como uma história, e depois, conforme as repetições passavam, como um exercício. Se você quer ser uma caçadora, disse Quick, então vamos transformar você em uma. Eles discutiram táticas com os outros 13 do seu grupo abatido, aproveitando as noites ao redor da fogueira com estratégias. Como atrair, como se disfarçar, como destruir. Bliss sabia usar seu bastão, mas, fora do limitado treinamento Lyra, nunca tinha sido ensinada nos truques de caçador. Armar armadilhas, mergulhar dardos improvisados em plantas venenosas, pintar-se com camuflagem e, mais que isso, escolher as lamas certas, os corantes certos, que a manteriam tanto disfarçada quanto fresca, saudável, protegida. E mais, os esconderijos. Por toda Viz, os caçadores armazenavam suprimentos para aqueles em longas expedições com necessidades de emergência. Um deles não estava longe da luta de Bliss com os demônios e teria fornecido novas armas, água fresca, melhores chances. Machucada, abatida, mas se recuperando, Bliss chegou a Kitai de cabeça erguida. Um retorno vitorioso interrompido pelas fitas, as flores penduradas entre casas e bancas, ainda em reparo. O que é isso? Sinalizou Bliss para Quick, que, como ela e os outros caçadores, parou na borda de Kitai para admirar a transformação. Final da manhã e música tocava. Especiarias usadas apenas para celebrações flutuavam no ar. Sorrisos reservados para a esperança iluminavam os rostos que passavam, e os abraços dados aos caçadores que retornavam continham pouco medo e muito amor. Não faço ideia,
disse Quick. Vamos para casa. Mamãe e papai saberão. Exceto que seus pais não estavam por perto. A casa na árvore estava vazia, parecendo reparada e pronta. Além disso, flores enfeitavam sua escada. Frutas em cestas tecidas esperavam na base do tronco. Presentes, Wax, murmurou Quick enquanto os irmãos olhavam para o tesouro. O que ele fez agora? Ele e Pan iam tentar a renovação. Acha que conseguiram? A casa na árvore de Pan ficava próxima e, embora também tivesse escapado dos danos causados pelo demônio, estar afastada da costa tinha suas vantagens. As flores aqui, as cestas, tinham uma cor diferente, mais roxos e pretos, mas ainda uma casa vazia. Quick começou a fazer perguntas então. As respostas guiaram o par em direção ao longo pier, onde encontraram uma multidão compacta. Tantas pessoas que deviam ser todos que não estavam encarregados de comida ou de tarefas vitais. Seguindo Quick, Bliss e seu irmão chegaram à beira da água, ondas calmas em um dia tranquilo, embora tivesse chovido durante a noite. A areia secando grudava em seus pés, uma mudança agradável do chão rochoso, cheio de folhas e galhos da floresta. Gaivotas circulavam acima, esperando por petiscos, e elas tinham boas razões para ficarem por perto. A celebração daquela noite seria imensa. Ele conseguiu, disse Quick enquanto observavam a cena no final do pier. Wax estava ao lado da líder de Kitai, uma mulher ornamentada com uma tecelagem de arco-íris ofuscante. Os pais de Wax o flanqueavam, cada um com a mão em seu ombro, a outra segurando uma braçadeira tecida. Os vários líderes de Kitai também alinhavam o pier, todos subindo e descendo em canções, orações realmente para Viz. Onde está Pan? Swinga sinalizou Bliss, puxando a manga do irmão. Wax está lá em cima como se fosse a renovação. Não sei. A expressão de Quick, no entanto, sugeria que ele tinha uma ideia. Wax ergueu o Scar enquanto a última canção chegava ao fim, a pequena pedra capturando a luz do sol e cintilando, mesmo a essa distância. A líder de Kitai pegou algo de um Najan de aparência sombria ao seu lado. Wax colocou o Scar no colar, passou-o ao redor do pescoço e a líder o prendeu. Ele estendeu ambos os pulsos e em cada um os pais de Wax prenderam uma braçadeira. Assim marcado, a líder deu a Wax um empurrão gentil para o meio do pier. Bliss, murmurou Quick, acho que nosso irmão está com problemas. Ela nunca tinha ouvido um aplauso mais alto. A folha repousava sobre a água. Uma carruagem suave com sua carga envolta em seu meio. As bordas verdes suaves, já começando a mostrar o mais leve murchamento, se curvavam ao redor de Pan. Uma multidão muito menor estava em um pier mais distante, o principal cedendo lugar após a cerimônia de cera para um navio Kans que atracava. As brilhantes velas de filamento daquela embarcação cintilavam à luz das estrelas no reflexo das chamas das tochas à beira da praia. Bliss descobriu que seus olhos ficavam presos naquelas velas, presos em qualquer outra coisa, na verdade, menos na folha e na despedida que ela representava. A última vez que vira Pan, ele havia sido um campeão nervoso, correspondendo às expectativas de seu pai pela primeira vez, assim como a própria Bliss estava enfrentando seu próprio desafio com os caçadores. Eles tinham sido frequentemente emparelhados sob as copas das árvores, enquanto Sawi e Wax se balançavam lá no alto. Pan parecia conhecer os nomes, o caráter de cada planta da selva e explicava todos para Bliss, que se pegou relembrando cada revirar de olhos, cada suspiro entediado que dera em resposta. Essas eram dívidas que ela devia a Pan, dívidas que não poderia pagar. Pelo menos não a ele, não diretamente. Os pais de Pan se dirigiram à beira do pier, um longo bastão feito para empurrar barcos pelo fundo raso do mar, segurado entre eles. Flores roxas e pretas coroavam suas tecelagens. Um olhar atento poderia ter detectado lágrimas naqueles olhos, mas Bliss se recusou a fazê-lo. Em vez disso, ela encontrou seu irmão e ficou perto de Wax. Como ela, ele estivera em um aparente estupor o dia todo. Quick extraiu um breve resumo dos lábios de Wax, uma versão seca com poucos detalhes, terminando apenas com uma escolta Najan de volta a Kitai. Como Pan morreu, como Wax acabou com Scar, isso poderia vir depois.
Uma concha se ergueu, uma nota suave ecoando sobre as ondas. Alguém iniciou um chamado a Viz para guiar Pan em sua próxima jornada, e seus pais empurraram a folha. As bordas enroladas captaram o vento rodopiante, a corrente giratória na enseada, e a folha começou sua lenta jornada para o mar aberto. Ondulações na água marcavam nadadores prontos para ajudar a guiar a folha se a natureza falhasse. Mas Viz deve ter tido Pan em alta estima, porque nenhuma vez sua folha vacilou, nenhuma vez voltou atrás. Saui juntou-se a eles mais tarde, a noite viva com festejos, enquanto Kitaye celebrava mais uma vez ser anfitriã da renovação da ilha. O quarteto sentou-se em sua casa, na árvore familiar. Bliss, Quick e Wax. Suas pernas balançavam no espaço enquanto Quick enchia copos de madeira com doce vinho de pêssego. Eles haviam terminado outro brinde a Pan, o terceiro naquela noite, e os olhos de Wax tinham um olhar vítreo. Bliss, com o próprio rosto corado, mesmo assim lançou uma pergunta a Quick. Quando Wax oscilava assim, declarações ousadas e estúpidas tendiam a sair. O irmão mais velho não fez nada, não disse nada, apenas deu de ombros com um sorriso triste. Luto e glória andavam de mãos dadas esta noite. O Najan, disse Wax, seu discurso tão borbulhante quanto sua bebida, me disse para partir. A corrida, disseram eles, começou. Eu posso nem ser a primeira renovação, outras ilhas já podem estar a caminho. Você se importa? Zrenia perguntou Bliss. Claro que se importa, respondeu Quick, enquanto Wax, olhando para sua irmã, deu um gole profundo. Por que se dar ao trabalho de pegar o Scar, se não for para vencer, né, Wax? Certo. Wax olhou fixamente para o copo enquanto o abaixava dos lábios. Não estaria honrando Pan se não fizesse isso, sabe? Pan não se importaria, tentou Saui. Ele me deu, sabe? Enquanto estava morrendo, ele me entregou. Wax colocou a mão no colar. Ele não estava usando uma tecelagem, a joia Noctia repousando diretamente em seu peito. Quando ele não deveria se importar com nada, ele se importou com isso. Eu vou, eu tenho que ir. A oportunidade estava bem ali também. O navio Kansa partiria em mais um dia, seguindo para Fote. Wax poderia pegar carona, partindo para conseguir seu segundo Scar. Pelo menos foi o que ele disse. Então você não vai sozinho. Quick estendeu o odre de vinho e encheu o copo de Wax. Irmãos não deixam irmãos irem em aventuras sem eles. Wax lançou um sorriso a Quick. Os caçadores nem vão notar que você sumiu. É assim que você fala com seu guardião? A palavra lançou Wax em um humor diferente, do qual ele se sacudiu com um olhar para o mar. Tem certeza de que é isso que você quer ser? Perguntou-lhe Wax. Ser meu guardião não será fácil. Ser seu irmão não pode ser mais difícil. Wax olhou para Sawi. E você, Sawi? O Najan disse que posso ter quantos guardiões eu quiser. Está a fim de uma aventura? Sawi abriu um sorriso, balançou a cabeça. Quick é um caçador completo. Ele pode fazer o que quiser. Eu estou atolada. E daí? Esta é a renovação. Sawi inclinou a cabeça, recuou de Wax. Você está escolhendo ir, Wax. Não é minha culpa se não posso ir com você. Tenho minhas próprias promessas para cumprir. Wax bufou. Pareceu que estava prestes a retrucar algo. Algo de que se arrependeria. Então Bliss se inclinou e agarrou o pulso de Wax. Se você quer outro guardião, você tem um, ela sinalizou. E quanto aos Lyra? Perguntou Quick enquanto Wax olhava para Bliss com os olhos semicerrados, como se tentasse entender se ela estava brincando. Você não... Os Lyra protegem Viz. Nos protegem. Um guardião é a mesma coisa. Bliss abriu um sorriso confuso. Além disso, vocês vão precisar de alguém que saiba como matar um demônio. Wax riu. É isso aí. Uma verdadeira matadora, minha irmã. Ele balançou a cabeça. Tudo bem, mamãe e papai vão pirar. Mas somos nós, como sempre foi. Indo salvar o mundo, acrescentou Quick, erguendo seu copo. A renovação de Viz e seus guardiões. Dessa vez, Bliss bebeu profundamente e deixou que o vinho a levasse para longe. Capítulo 41. Descida.
Os pontos ao longo de suas costas coçavam. Svard teria que removê-los no subterrâneo, na escuridão. Seus braços, pernas e cabeça estavam em melhor estado com ataduras embebidas em ungüentos para ajudar a curar aquelas queimaduras. Uma visão comum entre a tripulação de Maena enquanto eles se reuniam na manhã cedo diante de uma encosta crescente. As fogueiras moribundas soltavam fumaça assim como o hálito gelado de Svard. Kivi bufou aos seus pés, sua pele rochosa brilhante onde os arranhões haviam cicatrizado. Diante deles, como se alguém tivesse cravado uma estaca na terra e a arrancado, aguardava uma abertura de caverna tão larga quanto o navio Hana era comprido. Atrás dos marinheiros de Maena ficava uma muralha espinhosa vigiada por torres de observação, uma muralha atualmente coberta de andaimes, em reparos depois que os demônios de alcatrão e cinzas haviam destroçado tudo. Os soldados Went guarnecendo as muralhas teriam representado obstáculos para a missão de Maena, mas moradores gratos serviram como emissários, um bônus inesperado. De outra forma, o plano teria sido escalar a muralha na noite mais profunda, confiar na sorte e desaparecer sob a pedra antes que a luz do dia os descobrisse. Agora os aventureiros estavam reabastecidos, descansados e prontos. Svard notou confiança entre as várias dezenas de marinheiros. Sacolas pendiam apertadas, transbordando de provisões, o suficiente para várias semanas. E se isso não for suficiente, disse Maena, em pé ao lado de Svard e como ele observando a tripulação, então voltaremos e traremos mais. Até encontrarmos a fonte e a massacrarmos, disse Svard. Exatamente. Maena suspirou, assentiu uma vez. Pronto, guardião? Esperei 10 anos por isso, Maena. Vamos lá. A capitã Hana assobiou, seu chamado cristalino desencadeando o bater sincronizado de pés com grupos de combate estabelecidos enquanto a ordem de marcha garantia que ninguém ficaria sem tochas, sem cobertura de bestas e sabres. Os soldados e trabalhadores Went desejaram-lhes boa sorte, os gritos ecoando no ar rarefeito. Sob cada um deles, Svard ouviu o alívio de que os Hana estavam indo. Os Went estavam ficando. Tudo bem, não precisavam de covardes aqui. Vamos, Kivi, disse Svard, dando uma longa passada e se colocando à frente da expedição. A ferrite bufou, correu direto para junto de Svard e juntos os dois trocaram um sol nascente por uma escuridão crescente, a rocha se fechando ao redor deles a cada pisada. Esperamos que você tenha gostado desta apresentação de O Preço da Paz, As 7 Ilhas, livro 1, por A.R. Knight. Para encontrar mais de nossos livros, confira www.blackbooks.com. Obrigado por ouvir.